bem comigo hoje? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A gente falou mais conceitualmente. Eu criei essa sigla, né, Babá RVR, que é respeitada, valorizada e reconhecida. E aí eu falei conceitualmente o que seria ser respeitada, o que é ser valorizada, o que é ser reconhecida. E aí hoje eu tava pensando no post de ontem, que eu falei sobre, lá no feed, no post do feed, sobre alguns aspectos que a babá precisa observar para ser essa babá RVR, né? Então vamos continuar. Aqui eu queria entrar no próximo assunto aqui que eu já pincelei um pouco, a questão da capacitação. Capacitação, preparação, treinamento, curso, enfim, os termos são esses. Reciclagem, porque o mundo hoje, gente, é muito rápido, é tudo acelerado. As condutas, as orientações, os protocolos mudam muito. Então, às vezes, o que a gente aprendeu lá em 2015, hoje já mudou. Se você não tá por dentro, se você não tá antenada, participando ali de profissionais da sua área também, vou falar, por exemplo, de médicos, né? Eu sou médica, de novo aqui dando exemplo de médico. O médico é o ser, todo mundo fala isso, né? Que o médico nunca para de estudar. Morre estudando, fica velhinho, gagá, estudando. Fica, mas não deveria ser só o médico. Na medicina, na área da saúde, as condutas, os protocolos mudam até consideravelmente rápido. Os medicamentos são criados a todo momento. Para vocês verem que até 2 anos e pouco atrás a gente não sabia o que era Covid. E hoje a gente sabe um monte de coisa. A gente tem vacina, a gente tem protocolo, a gente já sabe várias e várias coisas. Superamos isso, né? Os cientistas. Por quê? Porque estão estudando, estão se aprimorando. Então a gente não pode parar. A gente não pode parar. É adulto, gente, vida adulta. Quem é criança aqui é de quem a gente cuida. Somos adultos responsáveis pela nossa evolução profissional, pelo nosso progresso profissional. Ficar estacionado, ficar parado, você vai colher os frutos disso. Você vai ficar ali naquela posição, ok. Mas então, não reclama dos seus resultados. Então essa questão dos treinamentos, dos cursos, das oficinas, fiquem ligadas nisso, gente. É isso que vai fazer você ser diferenciada da outra babá que foi fazer a entrevista. Entendeu? Ah, mas não tão me leiloando. Não é isso, gente. É questão de ser capacitada, de ser preparada. Você vai cuidar de uma vida de uma criança. Você vai cuidar de uma vida que inspira cuidados, muitas vezes muito específicos. Eu fico imaginando, por exemplo, as babás de crianças neuroatípicas. Crianças que têm alguma demanda especial, crianças autistas, crianças com deficiência. Com certeza é mais complexo ser babá de uma criança assim do que de uma criança como os meus filhos, por exemplo, que não tem nenhuma necessidade especial, não tem nenhuma deficiência, não tem nenhum transtorno. É diferente. Então essa babá, ela precisa procurar fontes de conhecimento para se preparar melhor para encarar aquela realidade que ela vai enfrentar. Isso vai valorizar a sua mão de obra? Com certeza vai. Com certeza vai. Então, pensem muito bem nisso. A formação de vocês, a capacitação de vocês, a reciclagem com cursos, com preparação, isso é muito importante. Isso conta demais, tá? Não pensem que é só com babás. É com todas as profissões. Todas. Não se iludam. Outro ponto da babá RVR. Em muitas casas que vocês trabalham, eu imagino, que foi a realidade aqui da minha casa por um tempo, que tenha mais de uma funcionária. Tem a babá e tem a funcionária da casa, tem a babá e tem a passadeira.
Isso pode acontecer com frequência. Então, mantenha uma boa relação com as outras pessoas. Não é só com a criança de quem você cuida, não é só com a mãe, não é só com o pai, com a avó, com o avô, mas com a outra funcionária também, com as outras, se tiver mais de uma, porque isso cria um clima tranquilo na casa, um clima que dá gosto de estar ali no meio. Agora, uma babá e uma funcionária que estão sempre disputando quem manda mais na casa, que estão só se tratando as farpas, só uma dando cutucão na outra, dando coice na outra, isso é péssimo para a imagem que elas estão criando ali com aquela família, muito ruim. E o trabalho não flui. O trabalho, pensem no trabalho como uma coisa macro, tá? Aquela casa tem que andar, aquela criança tem que estar bem, aquela criança tem que estar vestida, tem que estar alimentada, tem que estar feliz. Então todo o trabalho fica truncado, porque elas ficam se provocando, elas ficam se tratando com falta de educação, com falta de respeito. Então, pensem muito bem nisso, na educação e no respeito com a sua colega, com a outra colega da equipe. Isso colabora até com o seu trabalho. Se você ajuda a outra colega numa tarefa dela, num outro momento, ela vai te ajudar também na sua tarefa, que ela estiver livre. É um trabalho em equipe. Então pensem em vocês como equipe. Equipe tem que rodar junto, tem que estar andando junto. A Kátia dizendo, costumo falar que somos um time, um ajudando o outro. Exatamente, um time. Foi boa a colocação. Pensem num time de futebol, né? A seleção brasileira. O goleiro consegue salvar a pele do time sozinho? Não. Só o atacante consegue suprir todas as necessidades do time? Não. Precisa do atacante, precisa do zagueiro, precisa do meio de campo. Tô me aventurando aqui, não sei todos os termos. Precisa do goleiro? Então é um time, o nome é esse, é um time, é uma equipe, tem que rodar junto, tem que ser harmonioso. Então a educação, o respeito uma com a outra é fundamental para se conseguir isso. E isso a família percebe, a família observa, a criança observa. E sempre lembrem, em tudo que vocês fazem, tudo que nós fazemos, a gente sempre deve lembrar disso. A criança é esponja, ela absorve o que ela está vendo, e aí ela replica, ela age como espelho, com espelhamento. Ela começa a reproduzir os comportamentos. Então, até às vezes as falas. Não sei se vocês já tiveram experiência da criança começar a falar alguma palavra, alguma gíria que vocês falam, ela começa a falar também. Aqui em casa já aconteceu isso. Então a criança absorve e aí ela vai replicar aquilo. Então ela pode replicar a grosseria, a falta de educação, ou ela pode replicar o respeito, a educação, a cordialidade. E isso é muito valioso para aquela família e para você como profissional, tá? Uma babá RVR também é uma babá, essa palavra muita gente confunde, é uma babá que age com assertividade. Você sabe o que é ser assertiva? Muita gente confunde. Ser assertiva não tem a ver com certo e errado. Nada a ver com isso. Uma pessoa que é assertiva é aquela que tem os seus pensamentos, tem as suas opiniões e que ela consegue expressar esses pensamentos e opiniões. Ela faz questão disso. Ela faz questão de se posicionar de novo, com educação, com respeito ao seu interlocutor, com a pessoa com quem ela está falando, sem ofender essa pessoa e sem abrir mão das suas crenças. Isso é ser assertivo. É uma pessoa que defende o seu ponto de vista sem ser grosseiro com o outro. Uma forma resumida. É isso. Então, é aquela babá que, por exemplo, na hora de uma negociação com o patrão, com a patroa, ela se posiciona, ela fala, olha, me desculpa, eu não faço isso. Não tá ao meu alcance,
Ou não, eu não faz parte das minhas, isso que vocês estão me pedindo não faz parte das minhas atribuições, me desculpa. Então a gente sabe que existem realidades por aí, tem, como eu falei, tem patrões e patrões, uma patroa que chega pra babá e pede pra ela fazer uma coisa totalmente alheia às suas atribuições. Por exemplo, às suas capacidades, ao seu conhecimento. Então, a babá assertiva é aquela que fala: me desculpa, mas isso aqui tá além do meu alcance, isso aqui tá além das minhas atribuições, eu não posso fazer ou eu não vou fazer. E sempre com respeito, com educação, com postura, tá? Você vai até ser depois mais respeitada por isso, pode ter certeza. As pessoas, os seus patrões vão te respeitar mais por isso, pela sua postura, pelo seu posicionamento, tá bom? Outro ponto, uma babá RVR é aquela que é também discreta, gente, discreta. E discreta eu digo dentro de casa, lá dentro da casa da família, mas também fora da casa daquela família. Dentro da casa da família, em que aspecto? A família tá ali conversando, falando de um assunto específico, então tenha o bom senso, tenha a moderação de não opinar em momentos em que a família tá num assunto que é deles, entendeu? Vocês com certeza já passaram por alguma situação com uma amiga, ou estão num lugar que vocês estão conversando uma coisa e uma pessoa vem de fora e fala assim: ah, eu vi isso aí mesmo, é desse jeito mesmo. Você fala assim: poxa, quem pediu sua opinião? Da onde que você tá vindo? Tá caindo aqui de paraquedas? Eu tô conversando aqui com a minha amiga, você vem aqui meter o bedelho? Então, isso é ser mais discreta, ter esse bom senso. Tem momentos que convém você falar, quando for o momento de dar a sua opinião, ok. Mas tenha muita atenção. Tem pessoas que falam demais e aí se tornam inoportunas. Isso eu tô falando então dentro da casa. E fora da casa, como que é uma pessoa discreta? Fora da casa. Boa noite, Lia. Tudo bem? Bem-vinda. A discrição fora da casa, vou dar exemplo aqui. Sempre dou muitos exemplos da minha realidade. Eu moro num condomínio de casas. Então aqui tem muitas babás, tem muitas funcionárias, tem muitas crianças. E já teve problema aqui de uma funcionária fazer fofoca, contar da realidade de uma família para outra funcionária. E aí a outra funcionária comentou com a patroa dela de lá, e a patroa de lá ficou chateada com a babá dela, com a outra babá e com a família de cá. Imagina a confusão por causa de fofoca, gente. E fofoca seja no mundo real e seja também no celular, porque hoje a gente sabe que tem grupo pra tudo. Eu sei que tem grupos, por exemplo, de babás, que vocês buscam as vagas de emprego, isso é ótimo. Médico também tem grupo de plantão. Gente, eu preciso dar um plano. Alguém tem plantão aí pra amanhã? Isso acontece. Ou as redes sociais, as mídias estão aí pra ajudar a gente. Pra ajudar, não pra envenenar, não pra fazer fofoca, pra falar assim: ai, ficar dando notícia de uma família com a outra família. Gente, isso é péssimo. Aqui no condomínio, tô dando um depoimento verídico. Aqui no condomínio já tiveram casas que tiveram problemas sérios de amizade, que a amizade quebrou por causa de fofoca de funcionária. Isso é muito ruim. Muito ruim. Pesa muito para a imagem daquela funcionária. Boa noite, Sérgio, Thaís. Acontece muito, acontece muito. Então, cuidado com esses grupos de WhatsApp. Cuidado com as conversas no parquinho. Levar a criança pro parquinho, brincar com as outras crianças. Então, vai ter lá a outra babá das outras crianças. Mas, então, não fique de leve trás. Não faça isso. Isso pega muito mal. E pode dar, inclusive, se for levado a caso extremo, pode dar até justa causa.
Então, cuidado com isso. Prezem pela sua imagem. Eu sempre falo isso, sempre reforço a questão da imagem. Prezem pela sua imagem de respeitosa, de educada, de cordial, de discreta, tá? Lembrem disso. Falando aqui de grupos, né, de WhatsApp, então a gente entra no assunto do celular. Cuidado com o uso excessivo no celular no ambiente de trabalho. Eu já tive problemas aqui em casa, não com a babá, foi com a funcionária da casa. Eu tive que chegar, porque só algumas falas minhas, assim, esporadicamente, não foi suficiente. Eu tive que chegar, assim, sentar e falar assim, olha, procura usar o seu celular somente no horário de almoço, tá bom? No seu horário de almoço. Se for uma coisa urgente, pode atender, pode falar, mas vamos evitar porque tá atrapalhando aqui no decorrer das atividades. Ela era uma funcionária um pouco mais, que fazia as coisas um pouco mais, numa velocidade mais lenta, então ela já tinha uma dificuldade assim de ser mais ágil e ainda ficava no celular. Isso é muito desagradável. Então, cuidado com isso, gente. Combinem com a patroa, já combina com a patroa, ó, eu trago meu celular e emergências acontecem nas famílias da gente também, né? Muitas de vocês têm filhos, então às vezes precisa ter uma notícia do filho, saber se o filho tá bem, que o filho tá doente, quer saber como é que tá, ou aconteceu alguma coisa grave e aí preciso atender, ou eu preciso responder uma mensagem. São situações pontuais, tá? Não faça disso uma rotina, não faça disso uma mania. Tem gente que tá com o celular o tempo todo na mão. A criança tá no parquinho, balançando, e a babá empurrando lá no balanço, olhando o celular. Passando no Instagram, mexendo no WhatsApp. Tá lá com a criança e respondendo, mandando áudio. Isso é muito... pouco profissional, muito não, é pouco profissional, muito pouco profissional, tá? Então prestem muita atenção, porque tem algumas patroas que vão olhando, vão observando isso e não falam. Tem gente que não fala e depois já chega e fala assim, ó, não vai dar, e aí dispensa, e aí às vezes você não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Às vezes se ela tivesse também falado, você poderia mudar a sua postura. Mas então seja proativa, como eu falei lá no começo, seja proativa e perceba e já nem faça dessa forma, tá? Use o celular em momentos esporádicos, específicos, somente nas urgências, nas emergências, quando for necessário. E outro ponto, não ofereça o celular para a criança, o seu celular, então, de forma nenhuma. Se a mãe, se o pai tem esse costume, eles ofereçam. Agora, você pegar o seu celular para dar para a criança ver um desenho, eu não recomendo isso. E ainda mais se a mãe falou expressamente, olha, não gosto que fique mostrando desenho para ele, para ela, no celular, seja no meu, seja no seu. E aí você vai lá e dá na hora que a mãe tá fora. Então isso também muito desagradável para a família. Mais uma vez, o combinado não sai caro. Mas se a mãe permite que o menino veja o celular. Mas mesmo assim, eu não recomendo que você dê para a criança o seu celular. O celular é seu, ali tem fotos suas, tem conversas suas. Tem coisas, tem informações suas, o celular é seu, tá? Se a criança tem um tablet, a mãe deixa, então ok. Se a mãe tem um celular só para criança e deixa que a criança utilize o celular, ok. Se a mãe dá o celular dela para a criança, tudo bem, mas o seu, é pessoal. O celular é quase como uma extensão do corpo da gente hoje em dia, né? Então cuidado com isso. A criança pode fazer coisas ali com o seu celular e depois você nem vê. E aí já era, né? Então cuidado, isso também demonstra pouco profissionalismo, tá bom? Questão dos grupos de WhatsApp, a questão de fofoca, a questão do celular, prestem muita atenção nisso. O que é combinado não sai caro. Essa frase
é demais. A Kátia dizendo aqui, ficar tempo no aparelho é como roubar do empregador o tempo que ele paga. É um raciocínio também. Eu nem tinha pensado por esse lado. Mas sim, com certeza, porque o empregador, vamos pensar assim, o patrão, a patroa paga pelo seu tempo, não é isso? O seu tempo com a criança. Seja brincando, seja dando um banho, seja dando a fruta, seja levando para o parquinho. Ele não está te pagando para você ficar no seu celular com assuntos pessoais, né? E para fechar esse assunto do celular também, eu já falei isso num outro momento, numa outra live, a questão de tirar foto das crianças e da casa também e compartilhar em rede social. Cuidado com isso, sem autorização dos pais. Eu já acho que nem com autorização. Ou então você compartilhar tampando o rostinho da criança, tá? Mas, e da casa também, muito cuidado, gente. Tem babás, tem profissionais que trabalham com famílias de alto padrão, com famílias famosas, com pessoas que têm uma alta visibilidade na sociedade, que são muito visadas. Então você vai lá e publica no seu Instagram, na sua rede social, no seu TikTok. Você está expondo aquela criança, a criança de uniforme, você está expondo o nome da criança, você está expondo aquela casa, o que tem lá dentro daquela casa, às vezes marca a localização da casa, isso é muito perigoso. Hoje em dia a gente tem muita gente ruim nesse mundo, muita gente má, então não pense que todo mundo é bonzinho, que todo mundo vai só olhar aquela foto e falar, nossa, que gracinha esse menininho aqui, brincando com o bonequinho. Tem gente que pode olhar aquilo com outros olhares, pode tirar um print ali e levar para outro lado, entendeu? Na internet a gente tem os piores seres do mundo ali escondidos por trás de uma tela, que podem fazer maldade com uma foto de uma criança. Para publicar uma foto de uma criança é só com autorização dos pais, né? A Lara tá dizendo. Eu também acho. Muito cuidado nisso, muito cuidado. Também pode ser um ponto de embate do empregador com a babá, tá? A babá dá a dica dizendo sim, porque foge do código de ética e proteção da babá e da criança. Acho que ela tá dizendo aqui também sobre a questão das fotos, né? De publicar, compartilhar com... eu vou mandar no WhatsApp aqui pra minha sobrinha ver. Não é do núcleo familiar daquela criança, gente, então não compartilha. Não compartilha. Muito cuidado com isso. Isso é delicado também. Tô falando aqui de maldade, de pessoas que têm a maldade mesmo no coração e que podem fazer coisas ruins com aquela família, com aquela criança, com aquela foto, tá? E você tá expondo a privacidade daquela casa e daquela família. Outro ponto, a comida. Não comer coisas que a criança não é permitida comer. Não comer na frente da criança. Então a criança, aqui em casa, por exemplo, tem a regra de não comer doce durante a semana, só no final de semana. Aí a babá, de repente, vai lá, pega na bolsa dela e abre uma balinha. Poxa, aí é sacanagem, né, com aquela criança. E aí vai sair da rotina que foi estabelecida ali com aquela... A mãe pediu, e aí você vai lá e faz uma coisa que a mãe tá pedindo e que aí a criança não vai poder ter acesso. É uma sacanagem e é sair da rotina, sair do combinado. Então, esses alimentos, acho que principalmente aqui, o doce, chocolate ou alguma coisa que causa alergia na criança também, né? E aí que a criança gosta, e aí você vai lá e come na frente dela, é chato, a criança vai ficar com vontade. E aí vai querer, às vezes aí vai criar uma situação de desgaste ali com você e a criança com a mãe, né? Então presta atenção para isso também. Outra coisa que eu lembrei aqui agora também é sobre as vestimentas, as roupas. Eu defendo o uso de uniforme para as babás.
eu acho muito legal. Eu acho que profissionaliza muito o trabalho, mostra a sua preocupação com a sua imagem. E sem contar que aí você não vai usar a sua roupa que você veio no seu ambiente de trabalho, ali não vai ter o perigo de sujar, porque quem lida com criança, gente, tá sujeito a ficar sujo de tinta, de massinha, de canetinha, de comida, de vômito também, né? Se for bebê, de regurgitação, bebê põe bebezinho aqui, regurgita. Que mais? De cocô, de xixi. Então, eu acho que o uniforme atende muito bem o lado da babá, de proteger as suas vestimentas e de profissionalizar. Ela mostra ali com aquilo que ela tem uma postura profissional. Eu acho muito legal. E tem uniformes hoje em dia bem legais, bem bonitos. Você pode combinar um modelo, só uma camiseta específica, ou então colocar como é que chama? Aqueles aventais, tem uns aventais de babá, de amarrar assim do lado. Aqui em Goiânia tem algumas lojas especializadas que tem isso. Evita alguns constrangimentos também, porque quem brinca, quem lida com criança, muitas vezes tem que abaixar, e aí a roupa, se não for uma roupa adequada, pode abaixar aqui. As mulheres têm seios, né, gente? Então tem que cuidar, tem que ter essa discrição, esse cuidado. A questão da calça, né? A mulher, a babá abaixa para pegar alguma coisa ou abaixa para pegar a criança. Então uma calça que não fique marcando assim na lateral, que não fique mostrando a beiradinha da peça íntima por baixo, que não seja uma roupa que marca demais as formas, uma coisa mais discreta. De novo, a questão da descrição. Então, eu acho o uniforme uma coisa muito bacana mesmo. Pensem sobre isso, de colocar isso em prática. Valoriza a sua imagem, valoriza o seu passe, né? Igual os jogadores de futebol. E cuidado com os acessórios demais, brinco muito grande, unha muito grande, colar muito grande. Tudo isso pode ser até acidente, né? Quem cuida de bebezinho pequeno, é delicado. Então, às vezes a criança passa a mão no seu brinco, vai rasgar sua orelha, vai estragar seu brinco, vai sumir. Então, prefira acessórios mais discretos, menores. Cuidado com o excesso de perfume, de cheiro. Tem crianças que têm alergia. Hidratante, ou perfume, ou até o shampoo, o condicionador, tá? Tenha esse cuidado com a sua higiene pessoal, né? De se manter em dia com a sua higiene pessoal. As unhas, os cabelos sempre limpinhos. Uma maquiagem, eu já vi babás que gostam de usar uma maquiagem mais leve, ok também. Só não carregar demais, não fazer uma coisa exagerada, né? A moderação é que deve guiar as escolhas, tá bom? Acho que eu tô lembrando aqui em relação a uniforme, sapato. Eu acho legal deixar um sapato específico para o trabalho. Se for um chinelo ou tem uns modelinhos típicos próprios, tipo Crocs, tem muitas que gostam de usar assim. Deixa um sapato só para usar lá na casa. E aí o seu que você chega da sua casa, você deixa guardadinho, na hora de você ir embora, você pega ele de novo. Né? Eu acho isso bem legal. Essas são dicas que eu, quando tive babá, eu achei legal quando elas fizeram e eu valorizei isso. Então, estou falando aqui com palavra de patroa, palavra de empregadora. São coisas que eu observei e que eu acho que quando a gente deixa claro para outra parte, no caso para vocês babás, boa noite, Vivian. Deixar claro para vocês que as patroas gostam disso, que agrada, eu acho muito válido. Falamos aqui muitas dicas do que fazer e o que não fazer para ser essa babá RVR, uma babá respeitada, valorizada e reconhecida.
Quero agradecer a presença, a disponibilidade de vocês estarem aqui comigo, sempre em busca de conhecimento. Isso é de muito valor. Quero desejar para todas uma boa noite, um bom descanso e até nossa próxima live. Um beijo!